Hoje eu vou conversar com o alemão mais carioca que se tem notícia aqui pela cidade. Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo da Band. Vamos tocar o barco com ele. Rodolfo, obrigado por você nos receber aqui no Mídia de Verdade. Vamos começar a conversar sobre o seu começo de carreira mesmo, né? Eu lembro que eu estive aqui em 2008 para estagiar na Rádio Bandeirantes. Você já era, acho que, chefe de reportagem, mas conta como é que foi o seu começo de carreira, o seu começo de entrada aqui no Grupo Bandeirantes. Você que parece tão jovem. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, prazer estar conversando um pouco mais aí sobre a Band News FM, enfim, carreira, jornalismo, tudo que a gente pode conversar nesse papo de hoje. Eu entrei na profissão, na verdade, muito por influência do meu pai, que infelizmente acabou falecendo já, mas era jornalista. O nome dele? Roberto Schneider. Roberto Schneider. E aí eu comecei a fazer jornalismo na PUC, fiz de 2001 a 2005. E no final do quinto período eu consegui um estágio numa empresa de clipping, chamada Videoclipping, do saudoso Erval Faria, também que infelizmente já nos deixou. E eu trabalhei lá 6 meses no informativo que tinha de energia. Depois eu fui para a assessoria de imprensa do BNDES, mas era muito calmo, muito tranquilo demais. Tipo, fazer um texto por dia, para mim isso não tinha a menor condição, inquieto do jeito que eu sou, até que eu passei para cá, para a Band, numa prova, e passei a estagiar na TV Bandeirantes. E aí, enfim, fui trabalhando. Na época o Boechat era o diretor de jornalismo, função que eu exerço hoje aqui na Band no Rio, e o Boechat respondia na época ainda só pela televisão, que a gente não tinha Band News FM. Aí quando foi em maio de 2005, né, há mais ou menos 14 anos, a Band News FM foi criada e eu estava me formando na PUC. E aí, também um pouco de sorte, eu acabei sendo contratado para produzir, para ser repórter da Band News FM. Ali eu comecei... Era o Carlos Nascimento, não é isso? O Carlos Nascimento era na programação nacional e o Boechat fazia o programa local do Rio de Janeiro. E aí eu comecei ali a trabalhar com o Boechat mais no dia a dia, na produção, enfim, no desenrolar ali do programa dele, que ele começou a ancorar entre 9 e 10 da manhã, né? Depois que o programa passou aí até as 11 horas da manhã. E ali eu comecei, enfim, a crescer dentro da Band News. 2 anos depois eu fui para a TV Bandeirantes, eu saí da rádio, fui para a TV, aí passei a fazer reportagem na TV, passei depois de um tempo a apresentar na TV Bandeirantes. E aí quando eu estava já apresentando há mais ou menos um ano, o diretor de jornalismo na época me chamou para voltar para a Band News FM, porque eu estava desde o começo do projeto, que eu conhecia as raízes, e assumi a chefia de redação da Band News FM, na função que eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 anos. Aí eu fiquei na gerência, né, da Band News FM durante um bom tempo. A gente criou o serviço para o ouvinte, telefone para o ouvinte, se aproximou, a interatividade, a audiência da rádio felizmente reagiu muito bem, muito positivamente. Passei a fazer o programa todos os dias com o Boechat de manhã e em determinado momento veio o convite para eu continuar na Band News, no programa, enfim, comandando a rádio, mas também assumir a TV Bandeirantes e o Jornal Metro. E aí eu comecei a trabalhar também nessa função que eu estou hoje, que é a direção de jornalismo da Band aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se você tem essa noção, mas não sei se foi uma coisa que o Boechat pensou para o futuro, se foi uma estratégia do Grupo Bandeirantes. Colocar um cara tão novo, com um cara que ele dizia assim, eu já entrei idoso no rádio, com o Boechat. Você não acha que você foi preparado para esse momento que você está agora, no lugar do Boechat? Claro que isso é fruto de uma tragédia, isso não estava planejado, mas você não acha que você foi preparado para esse momento? Então, eu acho que assim, outras pessoas passaram por esta função, que foi dividir o microfone com o Boechat, e também essas outras funções aí, as quais eu fui passando nos últimos tempos. E acabou que, enfim, em determinado momento eu fui fazer o programa com ele e deu certo, deu sintonia. E aí eu acho que com o tempo, sim, a coisa foi amadurecendo um pouco nesse sentido que você falou. Mas você tinha diversas variáveis, né? Inclusive o fato de eu me entender bem com o Boechat ele tinha... Ele brigava com você. Eu lembro que ele falava assim, eu brigo com você, mas é porque eu gosto de você. Falava no ar isso, né? Não, é verdade, assim, eu sou assim também no dia a dia. Eu sempre digo que se eu brigar com alguém, brigar no sentido de cobrar e discutir, é porque eu gosto da pessoa, eu valorizo. Se eu abandonar é porque realmente eu acho que é um caso perdido. Então, eu achava ótimo, pagaria e faria tudo de novo para
receber os mesmos esporros do Boechat mais uma vez, se ele pudesse estar aqui. E sem dúvida alguma, os muitos esporros do Boechat foram fundamentais para a construção de carreira que eu tenho. Então você tem diversas variáveis, porque nesse mundo todo dessa construção de carreira que você está falando, você tem um lado que é um lado meio que jornalístico, artístico, que é estar no ar, de fazer o programa com ele e tal, e o outro que é meio um lado executivo, que é estar nessa função de cuidar, de pensar em orçamento, de arquitetar cobertura, de lidar com problemas internos da redação, com RH, enfim, um monte de coisa que a gente tem que, na função executiva, lidar. Felizmente as coisas caminharam dos dois lados, assim, eu acho que sim, em algum momento, no meio desse caminho, em que as coisas deram certo e que a sintonia aconteceu e que a coisa foi caminhando, eu acho que não só da parte dele, como também dos executivos da Band, eu acho que foi no entendimento do tipo, pô, vamos botar o Rodolfo, ou enxergamos no Rodolfo a possibilidade futura, não de ser o Boechat, porque eu acho isso impossível, de ser ele realmente inalcançável, mas de qualquer forma olha, eu acho que ele tem essa veia, essa pegada, esse DNA e essa proximidade com o Boechat que o leva a pelo menos ter um pouco dessa trilha, desse caminho e poder, mesmo que hoje pegos de surpresa com uma tragédia que ninguém imaginava, mas manter essa veia, essa vertente dele que é tão presente hoje na rádio e que a gente valoriza tanto no dia a dia, né? É isso, eu acho que isso fala muito do seu talento e muito da humildade do Boechat também, de ter um cara novo co-apresentando um programa que já liderava a audiência no segmento aqui do Rio de Janeiro, né? A Rádio Globo, por exemplo, tentou dar um Rodolfo Schneider para o Haroldo de Andrade e não conseguiram, por uma série de fatores. Queriam colocar o Sidney Rezende, que na época estava na CBN, como co-apresentador ali do Haroldo para ir tentar substituindo o Haroldo aos poucos. O Haroldo não aceitou, isso daí já é até fato público e notório. Como está sendo esse negócio de você substituir um cara que ele é uma referência para mim, para milhares de jornalistas, um cara que tinha uma alta credibilidade, um cara que deu voz a milhares de pessoas que não tinham, o cara que batia no peito e dizia assim, eu investi mesmo, o polo da fé pública, eu dei voz ao cidadão comum e deixei de prestigiar em alguns momentos até o discurso oficial das autoridades que mentem descaradamente. Como é que está sendo para você esse peso, que eu acredito que você esteja se cobrando e a audiência também te cobra, para você levar esse legado do Boechat para frente, né? Bom, eu acho que assim, sem dúvida você pode resumir muito bem o que é a essência do Boechat. Eu acho que o Boechat tinha diversas características, diversas qualidades, mas o Boechat, eu acho que o que ele mais deixou de legado pra gente, importante no DNA da rádio, que é a nossa maior preocupação hoje, e o nosso maior foco hoje, sem dúvida alguma, é essa inversão do foco, é a inversão da importância da notícia e de quem fala por ela, né? Não única e simplesmente olhar para a autoridade, para o secretário, para o presidente, para o governador, para o prefeito e tal, e sim para o ouvinte, para quem sente aquilo ali, para quem vive aquilo ali efetivamente. Sem dúvida alguma, e eu tenho dito isso desde o primeiro momento, mesmo ainda completamente nocauteado com o que tinha acontecido, mas eu sempre digo muito que não adianta, já disse isso aqui inclusive agora nessa nossa conversa, que não adianta a gente imaginar alguém para substituir o Boechat. Sim. E isso, desde o começo, eu tenho dito para a minha equipe, para todos os executivos, para todo mundo aqui dentro da Bandeirantes e para quem me pergunta fora, para os ouvintes. O Boechat é inigualável, é insubstituível por diversos aspectos, porque ele era muito bom em várias de suas características, ele era fenomenal e ele juntava diversas características. Então, você achar todas essas qualidades no nível que o Boechat tinha, eu sempre digo que, na minha opinião, é impossível. Então, não é o Rodolfo substituir o Boechat. O Rodolfo não está substituindo o Boechat. O Rodolfo está ocupando o espaço em termos de grade que o Boechat ocupava. Mas o programa, mesmo que a gente mantenha, e mais do que nunca a gente tem mantido, a veia, o DNA, o que ele conseguiu mostrar pra gente, pros ouvintes, que tinha que ser a pegada da rádio, o que a gente tem feito é incentivar, estimular e focar muito nisso. Criamos uma editoria só de ouvinte. O Carlos Briggs antes era uma pessoa voltada para reportagens especiais, hoje ele é editor de ouvinte. O que é isso? Ele pega todos os relatórios, todas as denúncias de todos os dias que chegam dos ouvintes por qualquer meio, WhatsApp, telefone, e-mail, redes sociais, e ele fica com uma ou duas pessoas vinculadas a ele
só cuidando disso. Isso aqui vai para tal programa, isso aqui vamos pro ar logo, vamos apurar, indo atrás das coisas, resolvendo coisas muitas vezes fora do ar que nem se tornam notícia, mas porque isso sempre foi uma coisa que a gente fez muito desde os tempos do Boechat. Então, a gente hoje mudou a dinâmica, alguma coisa do programa, com outros elementos, com uma dinâmica diferente do que era na época do Boechat. Incentivamos e cada vez mais estamos reforçando, até como uma homenagem ao Boechat, e para mostrar para o ouvinte que a gente jamais vai perder o que a rádio construiu. Ele realmente vai ligar na Band News e, infelizmente, como nós também sentimos, não vai ouvir um cara que é um gênio, que é o Boechat. Mas o que eu acho que é importante para a gente é que ele continue ouvindo uma rádio que olha para o ouvinte, que presta serviço, que está ligada na cidade, que sabe o que está acontecendo, que dá furo de reportagem, que tem suas fontes, que está viva, que tem um jeito informal de conversar, que conversa com as pessoas como se estivesse numa mesa de bar. Ou seja, é um rádio que continua pulsando, viva, ágil, interativa, que não vai ter aquele gênio, mas vai ter outras pessoas que talvez não sejam tão gênios quanto o Boechat, ou que não tem a mesma pegada do Boechat em termos da intelectualidade dele, mas que continuam tendo suas sacadas, suas notícias, suas informações, seus comentários, e mantendo o mais importante, que é o que ele construiu em termos de legado para a Band News FM. Então, eu sempre digo o seguinte, o Boechat, se ele ficasse aqui com a gente falando 20 minutos sobre esse celular aqui, as pessoas iam parar para ouvir o que ele estava falando sobre 20 minutos. O Boechat passava a pauta comigo todos os dias, pegava 4, 5 assuntos, ficava durante 1 hora no programa falando sobre 4, 5 assuntos assim, dissertando sobre aquilo, dando opinião, ouvindo uma coisa aqui, outra ali, papapá, e falando sobre aquele tema. Se a gente quiser continuar com o modelo do Boechat, achando que a gente vai ficar falando sobre o celular durante 20 minutos e o programa vai continuar com a mesma receptividade e audiência, é um tremendo equívoco. A gente tem que falar eventualmente do celular, se isso aqui é importante, se isso aqui interessa, mas não necessariamente da forma como o Boechat. Ninguém quer ser o Boechat. Ninguém quer substituir o Boechat. A gente quer fazer uma puta programação com a veia e com o ensinamento que ele deixou pra gente, mas não necessariamente ou querendo copiar ou imaginando que a gente está querendo trocar 6 por meia dúzia, que é impossível, né? Como é que tá a audiência hoje do Band News Rio, primeira edição? Que era o programa que o Boechat apresentava e hoje você está apresentando. Então, nos últimos... O Boechat fez 3 meses agora, né? Sim. Da morte dele, e os últimos Ibopes que saíram, na verdade são 2 Ibopes que saíram depois da morte do Boechat, a gente subiu até a audiência da rádio em média. Você acha que um fenômeno talvez até afetivo da audiência? Você tem diversas formas de explicar ou possibilidades. Pode ser afetivo, pode ser a questão da imagem da Band News ter sido extremamente exposta porque a morte do Boechat chamou a atenção para isso. Você pode ter uma coisa realmente de os ouvintes terem ainda mais se aproximado da rádio, abraçado a rádio, porque sabiam o quanto que ele valorizava e gostava e amava trabalhar na Band News. E você pode ter pessoas experimentando mais a rádio diante da mudança, ou seja, cara, eu ouvi falar disso, vou lá experimentar para ver. Você tem diversos fatores, ou mesmo a questão de que o cara experimentou, gostou e ficou na programação da rádio e você consequentemente tem um volume maior de ouvinte. Mas eu acho tudo ainda muito precoce para você analisar. A gente sabe como rádio, a audiência de rádio é medida, enfim, então a gente sabe muito bem, quem entende disso, que não dá para você ficar de forma prematura analisando. Eu tenho certeza absoluta que a audiência da Band News e o que a gente construiu de rádio, tendo o Boechat como nossa peça fundamental, nossa joia da coroa durante tantos anos, que a gente tem sim uma rádio consolidada em termos de notícia, de agilidade, de referência, de credibilidade, não só no Rio de Janeiro, como nas praças onde nós estamos, são 12 hoje em dia, começamos com 4 a 14 anos. Agora, a gente tem e está fazendo isso, se movimentando, como fizemos agora, lançando no Rio de Janeiro a transmissão esportiva, como colocamos quadros novos e coisas novas na programação. A gente está o tempo inteiro se movimentando porque a gente entende, seja com o Boechat ou infelizmente sem o Boechat agora, a gente tem que continuar o tempo inteiro se recriando, sem perder a nossa essência, mas o tempo inteiro se recriando, mostrando coisas novas e tentando se adaptar ao momento, à vida. Hoje tudo muda muito rápido, até pela tecnologia. As pessoas elas mudam assim. Antes você mudava de geração para geração. Hoje, dentro de um ano, de poucos anos, você está mudando a sua própria vida. Por que não a gente manter a essência, vamos dizer assim, como se fosse um caráter da pessoa, vamos manter a nossa essência, mas mudar e tentar apresentar sempre coisas novas e
e sempre progredindo e avançando com a rádio. E um dado importante também é que a Band News está colada na Rádio Globo, que ela é uma rádio popular, né? mudou o target da empresa, e a Band News, na média geral, ela está ali já coladinha na Rádio Globo em oitavo, se não me engano, não é isso? Eu acho que no último Ibope, por muito pouco, na média, a Band News passou a Rádio Globo, que foi pela primeira vez na história, diante da audiência que a Rádio Globo sempre teve, que foi uma audiência de 200 mil, enfim, ouvintes por minuto. Mas eu sempre sou muito contido ou... Pé no chão. Pé no chão, realista com relação a Ibope, assim, eu acho que a gente tem que, nem quando sobe muito, nem quando cai, tem que ficar ou desesperado ou eufórico. Eu acho que os movimentos de rádio, ele tem algumas coisas cíclicas, mas eles têm também, eu acho que ondas que você tem que analisar com um pouco mais de calma, de frieza, afastado no movimento que você enxerga em meses, assim, num pouco de um prazo maior. Essa coisa de ficar tomando decisão em afã, ou achando que você tá bem ou que você tá mal por causa de 1, 2 meses de Ibope, eu acho que é tremenda burrada. Quem conhece rádio sabe que rádio é costume, sabe? Você tem que esperar para sentir os movimentos que você fez, você tem que dar tempo ao tempo. Acho que muitas vezes se reage muito ao sabor de Ibope, sem às vezes você ouvir, entender e escutar o que a sua audiência no dia a dia está achando sobre aquele determinado produto, horário, enfim. Eu não sei se é uma preocupação do Grupo Bandeirantes, mas a maioria dos grupos de mídia do Rio Grande do Sul, de São Paulo, até do Sistema Globo de Rádio, com o rejuvenescimento do rádio e os relatórios que mostram o envelhecimento das audiências e de rádios de vários segmentos. Até a própria Rádio CBN também procura rejuvenescer a sua audiência. O que o rádio tem que fazer para ele continuar interessante, continuar afetando um público mais jovem cada vez mais? Então, eu acho que assim, a gente hoje tem uma competição cada vez maior e difícil no caso aí para a rádio, já que é o nosso tema, que é a questão, né, da profissão de redes sociais, de interações, de possibilidade de entretenimento, que as pessoas hoje têm ao alcance numa palma da mão, né? E aí a gente tem que estar com o nosso aplicativo, a gente tem que estar criando nossas coisas em redes sociais, a gente tem que estar nessas plataformas para poder retroalimentar a nossa audiência, chamar o nosso público para a rádio. Porém, eu acho que no caso do jovem, para você atraí-lo, ontem eu estava participando de uma palestra na PUC, e aí teve uma jovem que fez uma pergunta no final, ela falou, uma adolescente, enfim, já jovem, né, tá na faculdade, ela falou, eu gosto muito da Band News FM, eu ouço todos os dias porque vocês conversam, o jeito de vocês informal, sem ser engessado, me agrada, não sei. Então eu acho que assim, o público jovem, se você for extremamente quadrado, pesado nas notícias e quiser levar um noticiário muito rígido, muito estressante, né, rigoroso e sem um pouco de requebrado e de formas realmente que possam torná-lo um pouco mais leve, eu acho que no fim das contas o jovem, não todos, mas a grande maioria, ele acaba fugindo e consequentemente não sendo atraído por esse tipo de linguagem, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar com a cabeça, seja em assuntos como, por exemplo, patinetes elétricos ou tantas outras coisas que estão no radar desses jovens. Então não adianta você fazer uma programação informal, conversar com as pessoas, puxar elas para ali, interagir com elas, porque os jovens, todas as pessoas, mas os jovens então, eles estão numa geração que eu não vou interagir e assistir um canal de televisão, rádio ou o que for, se eu não sentir que eu posso participar interagindo, porque para mim eu já sou criado numa geração que interage. Então se você não interage comigo, eu já aí crio uma barreira com você e já te vejo como um canal que não tem muito a ver com a minha vida ou com a minha criação, com a minha formação que eu entendo como hoje, como jovem. Além disso, você tem que pensar nos temas que você tem que abordar. Não, vamos fazer uma rádio, eu quero atrair jovem. Mas não adianta eu querer atrair jovem se eu só falar da reforma da Previdência, não que eu não tenha que falar, óbvio, ela é o assunto do momento, mas se eu só falar sobre isso, se eu ficar discutindo aspectos do dólar, se eu discutir concessões, leilões de aeroportos, e não falar, por exemplo, como eu falei do patinete elétrico, não discutir algo que está rolando na praia nos meninos mais novos, não colocar colunistas que falem com essa garotada, não colocar eles no ar dando eventualmente opiniões e trazendo assuntos. Eu acho que passa por várias coisas que realmente você tem que analisar dentro de uma programação
para você não apenas ter um discurso de atração de jovens e não na prática efetivamente. Mas aí você está falando da interatividade. Então, em qual lugar fica agora o valor do discurso oficial? Do discurso de um chefe de Estado, de um ministro, de um secretário de Segurança Pública que diz assim, olha, o que esse ouvinte está falando é mentira. O Boechat dizer que a prerrogativa da verdade ele acha que está sempre com o público. Então, você pensa assim também? Penso assim também. Só que eu acho que você não necessariamente precisa ignorar, descartar e não usar o oficial, mesmo que seja muitas vezes para dizer o seguinte, olha aqui como é que ele está escancaradamente mentindo. Muitas vezes eu uso, por exemplo, os posicionamentos oficiais para dizer no final o seguinte, outro dia eu disse, não sei se foi para o governador ou para quem foi, eu falei, olha, respeito a sua opinião, mas não concordo, estou com um ouvinte fulano de tal que acredita nisso, mas não necessariamente você precisa, por isso, descartar, omitir. Até porque você tem dentro de uma sociedade uma pessoa que vai dizer assim, pô, concordo com o Rodolfo, concordo com o ouvinte que gerou a pauta para o Rodolfo. E o outro que vai dizer o seguinte, cara, não, acho que o Rodolfo está falando uma bobagem, o ouvinte também, e tô com o governador. Então, você tem que dar a opinião, mas com a independência, muitas vezes é o seguinte, cara, não interessa, eu tô com o ouvinte, a opinião dele para mim é o que importa, o que ele está dizendo é o que eu acredito, sem necessariamente você, com isso, falar o seguinte, olha, não uso, não falo, não escuto, não abordo, até porque em diversas situações, inclusive de autoridade, você tem fatos e situações que interessam a sociedade. Imagina você com a Niemeyer interditada, decisão da Justiça a pedido do Ministério Público, você não vai ouvir uma autoridade da Prefeitura, como um prefeito ou um técnico do que for, colocando a versão dele sobre a interdição da Niemeyer. Não, ela é importante. Eu posso no final dizer que eu não concordo? Posso, mas ela não deixa de ser, de qualquer forma, relevante para a sociedade. Tá bom. Vamos para a segunda parte e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a cidade do Rio de Janeiro com o Rodolfo Schneider.